universo cada vez mais tecnológico, guiado por padrões e algoritmos, nós acreditamos no poder da autenticidade. Para planejar, para analisar e para investir, fugimos do óbvio. Com uma metodologia própria e produtos que vão além do padrão do mercado, desenvolvemos um processo único de avaliação de empresas. Desde o início, a nossa ideia na Trígono foi focar os nossos investimentos na estratégia Small Caps. Então a nossa ideia foi justamente focar onde ninguém estava olhando e naquelas empresas que a gente acredita tem muito valor, mas quase que ninguém estava acompanhando. Portanto, foi uma grande oportunidade para a gente construir nossa empresa naquele momento. A ideia é continuar crescendo, continuar entregando para o mercado esses produtos com consistência. Esse é o meu sonho, esse é o sonho do Werner. A gente pensa menos em tamanho, mais atender esse mercado brasileiro com esses produtos que a gente gere aqui dentro. Nós nascemos para ir além do óbvio. Sonho grande, visão de futuro bem clara e com uma experiência acumulada que nos faz ter certeza de onde queremos e podemos chegar. São 40 anos fazendo isso, fundamentando e construindo nossos próprios caminhos pautados pelas nossas teses, com independência, segurança, solidez, longe de seguir padrões, sempre acreditando em nossas próprias análises e sem temor de contrariar o consenso. Confiamos em nós mesmos. Com independência, transparência e uma equipe altamente qualificada, confiamos no nosso principal capital, o capital humano, a combinação de forte conhecimento com uma postura ativa, que não se contenta com nada que não seja a superação da expectativa de nossos clientes. Trígono Capital, além do óbvio. Olá, muito boa tarde. Agradeço vocês aí que participaram da manhã toda aí, cheio de conteúdo aqui no nosso Trígono Day. Tivemos todos aí um bom almoço e estamos aqui para começar os painéis da tarde. Tenho a honra de receber aqui o Vitor, que é chefe de alocação da gestora Grão, do Grupo Primo. Eles tiveram aí todo o trabalho aqui de diligência na Trígono para alocar aqui com a gente. Para a gente é um prazer recebê-lo aqui, entender um pouco o projeto, conhecer um pouco a cabeça desse grande alocador. Queria apresentar o meu sócio Henrique, responsável por toda a área comercial. Henrique, bola com você, começando esse painel com o Vitor aí. Obrigado, Fred. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelos telespectadores que a gente tem no YouTube. Esse painel a gente vai conversar um pouquinho com o pessoal da gestora Grão, especificamente o Vitor. O Vitor Oliveira é um profissional que eu já acompanho há alguns anos no mercado, né? Conheço o trabalho dele já de alguns anos, de outras casas. E recentemente, nesse ano, ele começou dentro do projeto da Grão, né? A ideia aqui é que a gente bata um pouquinho de papo com ele, para ele contar um pouquinho sobre a gestora Grão, sobre esse primeiro fundo, que é o Fundo Arca. E eu fiquei muito feliz de saber que ele topou esse desafio dentro da gestora, porque a Trígono ela já tem um relacionamento muito bacana com o Grupo Primo, né? A gestora Grão ela faz parte do Grupo Primo, só que antes muito mais focado no conteúdo, que é de onde eles nasceram. O Vitor vai contar um pouquinho disso. Mas a gente já teve a oportunidade de produzir conteúdo em conjunto com o Grupo Primo, que é a Finclass. Eu não sei se todos conhecem, mas enfim, eles têm ali muito material, muito conteúdo. A gente gravou um conteúdo com o nosso CEO, com o Werner, sobre Small Caps. E assim, primeiro parabenizar que o conteúdo é de altíssimo padrão. De fato, acho que é o nível mais alto que a gente tem acesso aqui no país. E agora, essa nova frente, que é a Grão, que é a gestora Grão, chegando no Fundo Arca. Né? Então, primeiro, dar as boas-vindas ao Vitor. Conheço ele de longa data, é um prazer ter você aqui, Vitor. E eu queria que você contasse um pouquinho desse histórico, né? Desde o começo do Grupo Primo até chegar nesse projeto que é a gestora Grão. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Henrique. Obrigado, Fred. Bom, boa tarde a todos aí que estão assistindo o Trígono Day, uma oportunidade muito interessante aí de vocês conhecerem vários parceiros da Trígono, uma casa que eu particularmente sou fã, como o Henrique falou, já há muito tempo, já acompanho a Trígono aí há pelo menos alguns anos aqui. E, bom, agora a gente continua essa parceria, né? Eu saí da minha antiga instituição, vim para cá,
para grão e a parceria com a Trígono continua. Então, contar um pouquinho do nosso projeto aqui, né, e onde que a Trígono entra nessa parceria. Eu vim para cá, eu cheguei aqui tem aproximadamente 4 meses para me unir a um time da gestora, um time de pessoas com bastante senioridade também no mercado. A gente tem o nosso Fred aqui também, né, que foi fundador da Link, fundador da Rico, a Mônica Sacarelli também, fundadora da Rico, o Guilherme de Sá, que era um dos principais tesoureiros do Santander nos últimos 20 anos, uma tesouraria que deu origem a diversas gestoras aí de qualidade no mercado brasileiro. E eu cheguei aqui recentemente para compor o time, que tem um projeto muito interessante, né, de revolucionar a previdência privada da população brasileira. Como você bem falou, Henrique, o Grupo Primo, né, hoje ele possui diversas marcas nele que capturam uma audiência hoje bastante interessante de mais de 20 milhões de pessoas. Né? O Grupo Primo, para quem não conhece, ele é um grupo que tem como CEO o Thiago Nigro, né, o influenciador de finanças pessoais, o educador financeiro bastante famoso, o maior educador financeiro do Brasil atualmente. Tem também como um dos sócios relevantes aqui o Bruno Perini, que é um dos maiores também influenciadores de finanças pessoais do Brasil hoje. E eles hoje atraem essa audiência, né, dentro de várias marcas do grupo. Né? Você tem a própria marca Thiago Nigro e Bruno Perini, você tem os sócios e o Primocast, que são os 2 maiores podcasts hoje de finanças do Brasil. Você tem também outros podcasts aqui dentro, como Economistas, né, que tem o Charles e o Lucas Pitt também, que são outros 2 influenciadores muito conhecidos no Brasil. Você tem algumas plataformas aqui dentro com educação financeira, você tem a Stage, você tem a Finclass, né, que, como você bem disse aí, o Werner fez uma aula para a gente aqui sobre small caps, e a Finclass eu costumo brincar que é uma Netflix de conteúdos educacionais, principalmente de educação financeira. Então, você tem aulas ali com os principais players do mercado brasileiro, você tem o Werner, você tem alguns gestores internacionais também que deram algumas aulas na nossa plataforma da Finclass. E aí, quando a gente olhava esse ecossistema, né, dentro do Grupo Primo de audiência, você tinha 20 milhões de pessoas que confiam no Thiago Nigro, no Bruno Perini, nas marcas do Grupo Primo, que seguem eles, que gostam das dicas que eles fazem, que aprendem com eles, né, na contratação dos cursos. Então, tem o 1000 ao Milhão, o Viver de Renda, né, você tem MBAs aqui dentro. Recentemente, o Grupo Primo adquiriu uma universidade, tem feito MBAs, fizeram 2 MBAs recentemente, um com o Luiz Barsi, que foi um sucesso, né? Quem não conhece o Barsi aqui, né? E a gente brinca até que a gente agora fez com que o Barsi não consiga mais andar de metrô, porque agora todo mundo no Brasil conhece ele. E a gente está lançando um segundo agora com o Flávio Augusto. Então, você tinha toda uma vertente onde você tinha um funil, que você capturava audiência de 20 milhões de pessoas. Essa audiência aprendia com o grupo via cursos, via MBAs, via outros negócios, né? E era super engajada com a base, mas no final não tinha um produto de investimento para que ele pudesse comprar. E muitos dos seguidores, principalmente do Thiago Nigro, eles sempre pediram para ele, primo, lança um fundo, primo, lança um fundo, primo, lança um fundo. E aí surge a Grão dentro do Grupo Primo. Né? A Grão já existia antes do Grupo Primo, não foi montada especificamente para o grupo, ela foi fundada pela Mônica Sacarelli, e aí a Mônica se uniu ao Thiago, né? E diferente do que todos pensam, muitas pessoas pensam, né? O Thiago, ele não é o dono da Rico, quem fundou a Rico foi a Mônica Sacarelli e o Fred, e quem levou a fama foi o Thiago. Então eles não foram da mesma época na Rico, né? E, enfim, apesar do Thiago ter essa ligação muito profunda com a Rico. E aí eles foram apresentados, e aí surgiu a ideia de juntar as 2 empresas. Então a Grão entrou para o Grupo Primo com o propósito de montar os produtos de investimentos do Grupo Primo. Nosso primeiro produto, né, é um produto de previdência que nós montamos aqui. Ele é um FOF que aloca nos melhores gestores do Brasil. E aí, obviamente, a Trígono está com a gente aqui na parcela de renda variável. E ele segue uma metodologia que foi idealizada pelo Thiago Nigro, no quadro Rumo ao Milhão. O Thiago, ele tem esse quadro onde ele investe publicamente uma carteira dele, que agora o quadro mudou de nome para Rumo ao Bilhão, e os investidores que seguem ele sempre quiseram copiar, e ele deixou aberta a carteira para que todos pudessem copiar, mas tem diversos atritos ali quando o investidor, pessoa física, vai copiar o investimento de alguém pela internet, como rebalanceamento da carteira, pagamento de impostos, tem uma série de ineficiências ali que o cliente não consegue gerir sozinho, né? E muitas vezes ele nem tem tempo para fazer isso. E daí veio a ideia de juntar a Grão, gestora Grão, com o Grupo Primo para lançar o Fundo Arca, que segue a metodologia que o Thiago já investe publicamente no quadro Rumo ao Milhão há pelo menos 5 anos. A metodologia Arca, ela é uma metodologia com asset allocation pré-definido, né, onde a gente tem 4 fatores de risco já travados,
onde nós colocamos 25%, isso na metodologia original, em cada um dos 4 fatores de riscos. O primeiro A é de ações e negócios, o R é de real estate, o C é de caixa, que seria equivalente à renda fixa, e o último A é de ativos internacionais. Então, a nossa carteira da metodologia ARCA, ela tem 1/4 em cada um desses fatores de risco, né? E o nosso fundo, por força da legislação, ele foi obrigado a fazer algumas adaptações. Então, ele hoje roda com 40% em renda fixa, 30% em bolsa brasileira, em ações brasileiras, 20% de investimento no exterior e 10% de real estate. Nós lançamos um veículo previdenciário, né? E por que previdenciário? Todo mundo pergunta isso para a gente. Apesar de ser o veículo mais difícil do ponto de vista comercial, ser o veículo mais difícil do ponto de vista da alocação para o investidor, porque ele tem que escolher um PGBL, VGBL, alíquota regressiva, progressiva, tem uma série de dificuldades ali para o investidor colocar o seu recurso, mas é onde há a maior ineficiência do investidor brasileiro. Você tem no Brasil hoje 1,1 trilhão de reais investidos em previdência privada, sendo que 91% disso está na mão dos cinco grandes bancos, né? E quando você pega esse valor que está investido lá, muitas vezes o investidor pensa, eu boto no banco porque me traz segurança, eu boto no banco porque me dá um produto muito bom. E, na verdade, não é bem isso que vem acontecendo. A população brasileira tem ali, dos aproximadamente 910 bilhões de reais em previdência nos grandes bancos, você tem 536 bilhões que não batem o CDI desde o início. E isso gera 5,6 bilhões de reais de receita para os principais bancos do Brasil. Então, é melhor você ser acionista do banco do que você ter uma previdência nele. Muitas dessas previdências sequer batem a inflação. Então, tem um desfavor à população brasileira quando a gente olha do ponto de vista de futuro. Então, nosso grande propósito no lançamento desse fundo foi ter um fundo de investimento que pudesse alertar a população com toda essa visibilidade que nós temos aqui dentro do Grupo Primo, de que a previdência privada tem que ser pensada no longo prazo e ela precisa sair dos grandes bancões. Então, nós lançamos esse fundo tem aproximadamente 40 dias, ele está nas principais plataformas do Brasil, inclusive na própria Grão, e ele é um FOF. E o que seria um FOF, pessoal, para quem não está acostumado com esses jargões aqui de mercado? Ele é um fundo de fundos. Ele é um fundo que compra cotas de outros fundos de investimentos. Então, dentre ali os fundos que nós temos, um dos principais aqui, fundos e parceiros nossos, é a própria Trígono, com um fundo small cap deles, que faz parte da carteira de ações aqui do fundo Arca Grão. E a metodologia Arca, só para fechar aqui, ela é uma metodologia muito interessante. Se vocês procurarem na página aí, bota Arca, Fundo do Primo Rico, algo do tipo, que vai aparecer a página lá. Tem uns estudos que nós fizemos em cima da metodologia para outros países, e a gente levou para 9 países diferentes, e ela, em janelas de 10 anos, ela bate tanto o CDI quanto a renda fixa em todos esses países muito diferentes. México, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Então, tem países que têm juros, países que não têm juros, países que têm políticas monetárias e fiscais bastante exóticas, como, por exemplo, a Turquia, que o Erdogan bota a mão lá e manda subir juros do dia para a noite. E a metodologia se mostrou muito resiliente. Então, nós buscamos, com o fundo, utilizar essa metodologia vencedora, e gerar alfa em cima da metodologia com a gestão ativa de grandes parceiros aí, como a própria Trígono. Então, Henrique, um overview aqui, espero que tenha conseguido ficar claro para todo mundo, é muita informação, mas é mais ou menos assim que nós estamos posicionados aqui, uma gestora nova, porém com pessoas com muita história de mercado. Vitor, eu não conhecia no detalhe, ficou bastante claro, Achei sua explanação ótima, extremamente didática, principalmente para o leigo, mas eu fiquei curioso, dentro dessa sua metodologia, a parte micro dela, Como é que você seleciona os gestores, o que chamou a atenção da Trígono especificamente, porque você, como head de alocação, você tem lá a cesta de ações, tem 300 gestores no país, como é que você escolhe os gestores e como é que você chegou na gente? Perfeito. Bom, primeiro assim, tenho que assumir que eu já conhecia a Trígono antes. Então, mesmo o processo que nós criamos aqui e que nós seguimos aqui, eu já teria a Trígono no meu radar, independente do que aparecesse. Mas nosso processo ele tem duas fases. Uma fase quantitativa, onde nós temos um ranking que é feito com uma metodologia proprietária, que leva em conta diversos dados matemáticos de fato, e aí aqui não vou ficar entrando no detalhe de quais são, mas basicamente retornos e algumas variações deles, alguns índices de eficiência de gestão, como o Sharpe, como o Digliani, enfim, alguns outros
dados aqui como drawdown, drawup e umas manipulações que nós fazemos para que eles atendam ao que nós entendemos como fundos bons, tá? E em janelas variadas, nós olhamos 12, 24, 36, 48, 60 e desde o início, e damos um peso como se fosse uma curva normal, onde os extremos, o recente e o desde o início tem um pouco menos, e o meio ali de 36 a 48 tem bastante peso na nossa nota. Ou seja, a gente vai ter gestores que têm histórico longo, que vão se posicionar bem, né? E vamos ter gestores que estão bem também aqui em janelas mais relevantes, como 36 e 48 meses. Então, feito isso, né, nós ranqueamos ali, obviamente, por classes, então separamos o que é small, colocamos junto com outros small. A gente faz um ranking também geralzão para ter uma visão de como as classes operam entre si, mas separamos também por classe. Então, vamos pegar ali no caso de renda variável, a gente pega long only e avalia long only com long only, long bias com long bias, small com small. Então, ranqueamos e a partir dali, né, obviamente tem um filtro prévio, né, que é um filtro de que a gestora tem que ter no mínimo 500 milhões de reais sob gestão e 3 anos de existência no mínimo, para ela poder entrar nesse filtro. Então, se não tem isso, ela nem entra no filtro. E a partir dali, a gente vai ter sinais, né, de quais são as gestoras que estão se destacando. E aí, nesses destaques, nós avaliamos ali os nomes que fazem sentido a gente conversar. Porque sempre tem um case ou outro de um gestor que, por exemplo, já teve uma performance muito específica num único ano, que gerou para ele uma nota muito boa numa janela específica, e essa janela acabou colocando ele em primeiro, segundo, terceiro ou algo do tipo. A gente não necessariamente vai olhar o primeiro, segundo e terceiro do ranking, nós vamos olhar quem se destacou. Então, com base em quem se destacou, aí vem a parte que de fato tem muito valor, que é a parte qualitativa da nossa análise. Então, na qualitativa, a gente marca um bate-papo com vocês, a gente vai aí na gestora de vocês, avalia vocês, conhece toda a equipe de gestão, faz um mega de um questionário de due diligence, né, avalia os históricos de vocês, as coisas boas que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram, os eventos que jogaram a favor, que jogaram contra, como foi o aprendizado nos eventos que jogaram contra a gestora, né, o que vocês fizeram no momento que vocês acertaram muito, né, se isso é possível de ser replicável, né, e aí tem um fator muito subjetivo, né, porque a gente tenta tornar ele mais objetivo criando algumas classes. Então a gente analisa a empresa, a gente analisa o negócio. Um exemplo, societário da gestora é muito importante para a gente precisa avaliar se, por exemplo, há uma divisão do societário para que, mais do que apenas, no caso aqui, o Henrique, o Fred e o Werner fiquem satisfeitos. Você precisa que toda a equipe de analista tenha incentivo a continuar no longo prazo na gestora. A equipe de risco tem que estar muito confortável também com suas participações e com potencial de crescimento dentro da empresa. Ou seja, os incentivos para que aquela empresa continue no longo prazo com a mesma equipe, porque uma gestora não é um case de dados, ela é um case de pessoas. Então, se você tem boas pessoas gerindo, essas pessoas têm que continuar ali. Então, a gente olha muito isso na empresa. E aí a gente olha também os processos, né, como foram feitos os investimentos, se eles são possíveis de serem replicados ou não, e dali a gente sai e leva para um comitê interno da nossa gestora, onde a gente debate, né, quais foram as gestoras que nós conversamos e quais podem vir a entrar ou não na nossa alocação. Então, essa é a maneira como nós avaliamos a gestora. É óbvio que isso aqui é apenas uma explicação superficial, né? Ela requer dias e dias de análise e de acompanhamento, né? E também requer uma maturidade da equipe. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho 10 anos que eu faço apenas FOF. Há 10 anos na minha carreira, eu faço somente FOF. Eu tenho 10 anos de carreira, na verdade, completando 11 agora, e os 11 anos fazendo apenas FOF. E olhando apenas gestores aqui, né, na indústria brasileira. Então, tem muito da experiência e do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, junto com toda a nossa equipe. E eu digo aqui, poxa, eu, o Fred e o Guilherme, por exemplo, que foram nomes que eu citei da nossa gestora, eu sou mais novo, com 11 anos, olhando apenas FOF. O Guilherme tem 32 anos de carreira, o Fred, se eu não me engano, tem um pouco mais do que isso também, 34. Então, são equipes, geralmente, que conhecem, já passaram por muitas histórias para poder, no bate-papo, saber de fato, né, além de todo o processo que é feito, também o que é interessante ali para se tirar de informação útil daquele gestor. Legal. Vamos continuando aqui, Vitor. Bem legal essa diligência, essa profundidade. Ficou uma dúvida. Quando você, para determinar os pesos de cada fundo na sua carteira, você usa algum modelo de otimização? Porque uma vez que a gestora se habilita a entrar na carteira, que é o grande passo, né, a grande peneira, como é que você determina o peso? Existem vários modelos de otimização, uns bem ultrapassados, outros novos. Cada gestor de FOF gosta de usar um tipo ou outro. Vocês têm metodologia proprietária? Como é que é feita essa decisão, essa escolha de quanto
você vai colocar em cada gestor? Perfeito, Fred. Vamos lá. No nosso caso, nós temos uma peculiaridade diferente de outros gestores, né, que podem ter, digamos assim, buscar o seu retorno máximo em cada uma das carteiras. Nós somos julgados no dia a dia, apesar do nosso fundo ter como benchmark CDI, nós somos julgados no dia a dia em cada uma das 4 classes. Então, na parte de renda variável, eu sou julgado e avaliado internamente aqui com o nosso time, obviamente, para superar o Ibovespa. Na parte de renda fixa, nós temos que superar o CDI, no imobiliário o IFIX, e no internacional a gente colocou como meta superar o S&P 500 com exposição cambial. E aí, olhando especificamente a nossa caixinha de renda variável, nós não utilizamos um modelo formal desses porque ele não se encaixa no que nós precisamos. O que nós precisamos? Nós temos uma carteira onde eu tenho uma diversificação de estratégias buscando alguma descorrelação numa classe que é extremamente correlacionada. É muito difícil você encontrar, por exemplo, um gestor long only que não tem uma correlação com outro gestor long only. Então, o nosso grande objetivo aqui foi procurar gestores com estratégias diferenciadas e fazer um ajuste de exposição via a volatilidade que cada um tem em relação ao índice. Então, fundos com mais volatilidade, vão ter naturalmente um pouco menos de exposição em relação ao índice. Assim como fundos com muito menos volatilidade também do que o índice. Um exemplo aqui, né? Um fundo long bias, né, que a gente tem algum percentual pequeno na nossa carteira, ele tem muito menos volatilidade do que o índice, ele é mais defensivo. Apesar de, no longo prazo, muitos deles superarem o índice. Então, nós não podemos ficar com beta em relação ao Ibovespa, aí eu sei que eu estou sendo meio técnico demais aqui, mas digamos assim, com a correlação ao Ibovespa tão baixa. Nós precisamos gerar retornos acima do Ibovespa, o alfa, mas nós precisamos pegar os ralis também da Bolsa. Então, tanto o gestor que tem um beta muito baixo, como o gestor que tem a volatilidade muito alta, ou seja, uma vol maior do que o Ibovespa, eles acabam tendo uma exposição um pouco menor na nossa carteira. E os gestores que estão mais próximos do índice, mas que eles geram alfa no longo prazo, que é esse o grande objetivo, eles acabam entrando com uma exposição um pouco maior, que são geralmente os fundos long onlys, né? Então, não há nenhum modelo que conseguisse equilibrar isso dessa maneira. A gente precisa ter uma carteira que tenha uma performance boa no momento que o índice suba, né? Ele vai cair, obviamente, quando o índice sofrer, a gente vai ter uma perda ali, mas se ele conseguir fazer uma gestão ativa e a geração de alfa, uma perda menor do que o índice Bovespa no momento de queda e um ganho em linha com o Ibovespa que seja, a gente já vai gerar alfa no longo prazo e vai conseguir trazer uma performance que vai criando aquela famosa boca de jacaré. Então, infelizmente, a gente não conseguiu nenhum modelo que se adequasse a essa necessidade de ter um beta alto com um índice, né? E então a gente acaba usando modelos proprietários aqui, onde a gente faz um estudo muito pesado das correlações dos fundos e principalmente das estratégias. Vou dar um exemplo aqui que no caso de vocês não cabem, vocês são a única gestora small cap que nós temos na nossa carteira, nós determinamos que queríamos um fundo small cap, precisávamos da classe e vocês foram considerados por nós a melhor gestora small cap do Brasil. Então nós temos só vocês, mas em outras classes como por exemplo o long only, eu tenho estratégias diferenciadas ali. Eu tenho, por exemplo, uma Guepardo do Otávio, um parceiro nosso também, que tem a característica de concentrar muito as suas posições. Então, ele tem hoje, não sei se é exatamente esse número hoje, mas na última conversa com ele, no fechamento do mês, ele tinha 25% de Vulcabras na carteira. É um papel diferente, fora do radar, digamos assim, dos principais gestores, e com uma concentração muito grande. Enquanto isso, nós temos outros gestores como a Ibiúna, né, do Leon, que tem uma pegada mais macrofundamentalista. Né? Então, a gente acaba usando essas estratégias diferentes na mesma classe de ativos para conseguir gerar uma descorrelação, mesmo que baixa. A gente sabe que não vai dar para descorrelacionar muito, porque a gente está falando de uma mesma classe de ativos, e aí a gente vai ajustando o peso para tentar reduzir da carteira como um todo a volatilidade dessa carteira e gerar alfa em relação ao Ibovespa, mas infelizmente não tem um modelo que se adeque perfeitamente à nossa necessidade. Muito legal, Vitor, muito obrigado. Passar a bola aqui para o Henrique comentar um pouco. Eu gostei só para comentar da parte de concentração, né? A Trígono também é uma gestora que tem portfólios com altíssima convicção e muita concentração e provavelmente a gente é hoje a gestora com menor correlação entre todos os outros gestores, independentemente se são gestores de long only, de dividendos, ações livres ou small caps, a gente realmente muito fora, muito além do óbvio, papéis como esse da Vulcabras que você comentou aí. Então, Henrique,
Estou adorando a conversa aí com o Vitor, estou aprendendo com ele aqui. Assim, até eu fiz questão de trazer o Vitor aqui exatamente por conta disso, né? Acho que é uma tecla que a gente bate muito, que é essa correlação. Então, quando a gente vai falar de construção de portfólio, a gente fala muito com os parceiros, com os nossos investidores, que a Trígono é uma grande aliada na diversificação de portfólio, né? Essa correlação baixa, enfim, que o Fred falou, né? A gente é uma gestora além do óbvio. Agora, Vitor, olhando um pouquinho para frente, né? Vocês começaram a gestora super recente, né? O projeto desse primeiro fundo também super recente. Enfim, já é um grande sucesso, né? Eu vi recentemente, acho que no mês passado, você estava ali na lista dos fundos que mais captaram, né? Inclusive contra assets aí super tradicionais, isso é super bacana de assistir. Mas agora, olhando para frente, que a gestora tem de projetos? Vocês querem entrar em outras camadas de fundos, produtos? O que é a cabeça um pouco de vocês em relação a futuro da gestora? Bom, isso é uma pergunta que todo mundo faz para a gente, inclusive os distribuidores, nossos parceiros aqui, né? Assim, sendo bem honesto, a gente está muito nesse primeiro momento focado na construção do case do Fundo Arca, né? A gente tem sido provocado por vários parceiros aí de distribuição até relevantes para a construção de alguns fundos e veículos exclusivos para esses parceiros, mas a gente tem sido bastante pé no chão. A gente quer fazer o case da Arca virar um case de sucesso, porque o nosso primeiro propósito aqui é revolucionar a previdência privada do investidor brasileiro. Esse é o nosso primeiro propósito. Então, no momento que a gente entender que o Fundo Arca está no caminho lá de ter o tamanho adequado que a gente busca, né? A gente quer bater o primeiro bilhão em menos de 12 meses ali, esse é um dos principais objetivos aqui no fundo. Aí a gente vai dar um próximo passo, né? Assim, dando um spoilerzinho, mas sem me comprometer, porque a gente de fato não tem isso definido, a gente pensa eventualmente em fazer uma estratégia Arca um pouco menos arrojada, né? Talvez uma moderada e uma conservadora, né? Tem aí alguns pedidos também que sempre surge de um FOF multimercado, né? Mas assim, uma coisa que tem que ficar muito clara para os nossos parceiros é que seremos sempre uma gestora de fundos. Esse é um mantra nosso aqui. Porque nós entendemos que, poxa, assim, eu não vou conseguir montar uma equipe aqui melhor do que você tem aí para olhar small cap. É completamente impossível. Os melhores estão aí com você. Então, eu prefiro ter uma parceria próxima com vocês do que tentar montar isso dentro de casa. Então, nós não vamos para a linha de montar gestão ativa aqui dentro. Seremos uma gestora que vai ter um asset allocation pré-definido, né? Nós não faremos market time, tá? É algo que nós também não acreditamos aqui. Eu sei que isso nesse sentido é parecido com vocês. Nós não fazemos market time aqui na nossa gestora. Então, todos os produtos que venham para frente, quais vão ser, não temos nada fechado. Mas certamente serão FOFs e certamente não faremos market time. Isso aí a gente pode garantir para os nossos investidores, né? E quanto ao sucesso, cara, é só o início, né? Nós, de fato, fomos aí a 10ª gestora em previdência que mais captou no Brasil, mesmo com 20 dias só de captação naquele mês. Então, a gente correu 10 dias a menos ali do que os outros parceiros. E tem ali uns nomes também que são seguradoras, não são nem gestoras naquele ranking, né? Seguradora da XP e do BTG, por exemplo, que são 2 parceiros nossos. Mas ainda estamos muito longe ali de fazer o que queremos. A gente quer que todo mundo que está assistindo aqui olhe para dentro de casa, chame seu avô, seu pai, seu irmão, seu primo, que não entende de investimento, que não segue o Bruno Perini, o Thiago Nigro, ou a própria Trígono aqui, e pergunte, você tem previdência? E olha onde é que está. Vê se está lá no grande bancão, né? Vê que previdência que é, né? Se precisar de ajuda para saber se é boa ou não, manda um e-mail para meajuda@grão, e nós vamos ser muito honestos aqui na resposta, se a gente gosta ou não dessa previdência, né? Nós temos especialistas aqui para isso, e nosso propósito principal e primeiro é esse, cara, vamos revolucionar a previdência privada no Brasil, e depois a gente pensa no próximo passo dos fundos. Mas, novamente, serão FOFs e não faremos market time. Essa é uma definição. Agora, quais serão vai depender aí do momento. Perfeito, Vitor. Para a gente fechar aqui, uma última pergunta, né? A Trígono tem essa cabeça acho que muito em linha com vocês, né? De trazer conteúdo, informação, enfim, uma gestora muito transparente. E a gente tem também uma cabeça de ter produtos muito democráticos, né? O nosso mínimo é super baixo para público em geral. Hoje, esse produto de vocês, o Fundo de Previdência Arca, ele tem um público específico? Enfim, o que é um pouco do perfil desse investidor do produto? O nosso fundo, né, nós brigamos também com as nossas seguradoras aqui, porque nós queríamos fazer o produto mais acessível possível e mais barato possível. Então, nós lançamos um fundo com aplicação mínima de apenas R$100. A partir de R$100 você já consegue fazer aporte
no Fundo de Previdência Arca Grão, e com uma taxa de administração de apenas 0,59. E aí, bom, sendo um fundo nessas características, a gente queria que fosse para investidor em geral. Inclusive, grande parte dessa alteração da metodologia original, de 1/4 em cada fator de risco, para o 40, 30, 20, 10 que eu especifiquei antes, foi porque nós queríamos um fundo para investidor em geral. E o investidor em geral tem algumas limitações de exposição no exterior e limitação de exposição imobiliária também dentro de um fundo. Então, ele é um fundo para investidor em geral, ele está disponível, como eu falei aí, nas principais plataformas do Brasil, e nós colocamos ele ali com apenas 0,59% de taxa de administração. E aí, antes que venha a pergunta, e a efetiva? A efetiva está próxima de 1, porque nós negociamos aí rebates bastante parceiros, inclusive com vocês. Tenho que agradecer publicamente aqui, que dentro do propósito da Arca nos ajudaram, dando condições de rebates especiais aqui para o investidor que vai entrar com a gente na Arca. E era isso, exatamente a ideia, ter um produto acessível para todo investidor brasileiro. Vitor, vocês estão de parabéns. A gente ficou muito feliz aí com a notícia de que a gente era participar dessa seleção de melhores fundos, melhores gestores. Para a gente é um prazer, até porque a gente sabe da diligência, do trabalho sério, do processo. Então, quando a gente chega aí no pódio, a gente fica muito contente que corrobora a prova aí, né, o trabalho que a gente faz aqui todos os dias aqui na Trígono. Então, hoje completando aí 5 anos, e agradeço muito você pela sua participação e desejo muito sucesso. Quanto maior a Grão ficar, mais capital vem aqui, investimento vem de longo prazo para gestora. E é importante, quando você fala de market timing também, todos os estudos que a gente fez aqui, né, internamente sobre market timing, a gente prova que não funciona, né? Os movimentos de bolsa, principalmente, eles são muito concentrados em poucos dias, poucos momentos, e a chance de você estar fora num desses dias é muito grande. Então, o cara que fica tentando prever, entrar e sair, ele no longo prazo é capaz de ele vender a cota a 1,20 e recomprar a 1,40, depois vende a 1,45 e recompra a copa a 2, e assim vai para sempre. E o cara depois diz que não ganhou dinheiro com você, né? O fundo rende o que rendeu, acaba batendo aí todo mundo, um super track record, e o investidor fala, perdi dinheiro lá com o pessoal da Grão. Bom, perdeu porque fica entrando e saindo. Então, pessoal, fundo de previdência, longo prazo, né? Longo prazo, pelo menos 5 anos aí tem que dar oportunidade, colocou o dinheiro, esquece. Não dá para ficar olhando todo dia, é o que a gente fala para os nossos investidores aqui. Então, agradeço ao Henrique a participação dele, ao Vitor. Muito obrigado, Vitor. E vamos ver se a gente combina aí de se conhecer ao vivo. É isso aí, foi um prazer. Vamos nessa. Obrigado a todos aí. Foi um prazer participar aqui do Trígono Day. Estou à disposição quando precisar. Valeu, obrigado, Victor. viu? Obrigado, cara. Tchau, tchau.